Olá, este vídeo é a respeito do trabalho de sincronização transparente de arquivos, da disciplina de Sistemas Operacionais. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Frederico. E eu sou o Vinícius. O principal objetivo desse trabalho é manter a sincronização entre os arquivos de dois diretórios, um diretório de origem e um diretório de destino. Quando o usuário rodar o nosso programa, ele passará por argumento também os dois diretórios e um tempo em milissegundo que vai ser o tempo de verificação periódica dos arquivos. Então, a cada X milissegundos, o diretório de origem vai ser verificado e comparado com o diretório de destino. Para fazer essa comparação, nós analisamos o tempo da última modificação de cada um dos arquivos e comparamos com o diretório de destino. Se esse tempo for diferente, quer dizer que o arquivo foi modificado e o diretório de destino está desatualizado. Então, nós copiamos o arquivo do diretório de origem e colamos no diretório de destino. Vamos agora falar um pouco das funções e syscalls que utilizamos para a implementação. A syscall read serve para ler bytes de um arquivo. Você envia o file descriptor, o descritor de arquivo, referente ao arquivo que vai ser lido. Você envia uma variável buffer, que vai ser a variável que vai receber o conteúdo lido, e também count, com o número de bytes a serem lidos. Além disso, essa função ela retorna o número de bytes lidos, ela retorna 0 no caso de fim de arquivo, e ela retorna -1 no caso de erro. Já a função write tem como objetivo escrever em um arquivo, escrever bytes em um arquivo. Então você envia o descritor de arquivo, você envia um buffer, no caso agora com o conteúdo a ser escrito, e você envia também a quantidade, o count ali, a quantidade de bytes a serem escritos. Além disso, ela retorna a quantidade de bytes escritos, retorna 0 caso nada tenha sido escrito, e -1 no caso de erro. O stat é um syscall de sistemas Unix que retorna atributos de um arquivo de um inode. Em nossos programas, utilizamos o syscall lstat, que é idêntico ao stat com a diferença de que, caso o caminho passado seja um link simbólico, o lstat retornará informação sobre o symlink em si, e não do arquivo para o qual o symlink aponta. A função access checa se o processo atual pode acessar algum dado arquivo. Nós utilizamos ela para verificar se um arquivo existe no sistema de arquivos. E a função uTime modifica os tempos de acesso e de modificação do arquivo no caminho dado. Nós utilizamos ela para garantir que um arquivo copiado tenha o mesmo tempo de acesso e de modificação que o seu arquivo original. Essa aqui é a estrutura que o lstat e o stat retornam. No caso, o que é importante para a gente é o stmode, que são os bits de transformações do arquivo e qual o tipo dele. Então, no caso, a gente só se importa com arquivos regulares, então a gente vai checar aqui para isso, e nós também vemos as permissões do arquivo para replicar na cópia, quando a gente for copiar algum arquivo. E esse stmtime é o timestamp da última modificação que aquele arquivo teve. Falando agora sobre as syscalls utilizadas para os diretórios, temos a opendir, que recebe o path para poder abrir o diretório e retorna o ponteiro para o mesmo. Nós usamos também a função readdir, que recebe como parâmetro o ponteiro do diretório e retorna a informação de um arquivo do mesmo, do diretório, sendo necessário chamá-la várias vezes. Quando ela tiver passado por todos os arquivos, ela retornará null. Dessas informações, nós estamos utilizando apenas o nome e o tipo do arquivo. A syscall closedir recebe como parâmetro o ponteiro para o diretório e fecha o mesmo. E por fim, a syscall mkdir recebe como parâmetro um path e as permissões do diretório a ser criado. As syscalls fork e wait são utilizadas para o tratamento de múltiplos processos. A syscall fork, ela efetivamente cria um processo filho a partir de um processo. Então, o processo filho recebe o retorno 0 e o processo pai recebe o retorno do PID do filho. A syscall wait, ela bloqueia a execução até que o processo filho de um determinado processo termine de executar. E ela retorna o PID desse filho. A syscall uSleep simplesmente pausa a execução por um determinado número, por um determinado tempo em microsegundos, 10⁻⁶ segundos. Partindo então para a explicação do código, temos aqui a função principal do projeto. A primeira coisa que fazemos é verificar os argumentos de linha de comando e preencher uma estrutura que tem os seguintes campos. Uma string com o caminho da pasta de origem,
uma string com o caminho da pasta de destino e um valor inteiro, que é o tempo de atualização que o programa irá rodar, em milissegundos. Então, após preencher essa estrutura, temos aqui um while infinito, que é o loop principal do programa, que, se formos ver, no fim desse while, temos um sleep em microsegundos, mas multiplicamos por 1000, então convertemos para milissegundos. Então, esse while com esse sleep fazem o funcionamento em loop do programa. Então, basicamente, o que fazemos primeiro, abrimos com a Syscall opendir o diretório de origem, fazemos, com esse for, percorremos os arquivos dentro desse diretório a partir de chamadas sequenciais da função readdir. Então, até ela ficar nula. Quando ela ficar nula, já não tem mais nenhum arquivo dentro desse diretório. Então, para cada arquivo nesse diretório, fazemos a verificação de se ele é um arquivo regular, que não é um diretório, e nesse caso, utilizamos a Syscall fork para criar um processo. Então, o processo filho irá assumir, lidar com esse arquivo. Fazemos aqui a verificação de se esse arquivo existe, e se ele existir, fazemos a comparação dos tempos de modificação dele. Se eles são iguais, o arquivo está sincronizado. Então, simplesmente esse processo filho pode morrer. Então, ele retorna 0, terminando com sucesso. Caso contrário, o arquivo ele é antigo, então removemos o antigo e fazemos a cópia do arquivo que está na origem para o destino. Caso contrário aqui, caso o arquivo não exista, simplesmente copiamos ele da origem para o destino. E ao fim aqui, retornamos 0 para garantir que nenhum filho, que os processos filhos não criem outros processos. E aqui, depois do for, temos esse while para esperar por todos os filhos a partir de chamadas da Syscall wait. E também fechamos com a Syscall closedir o diretório de origem. Falando agora sobre a função parse OPTS, cuja principal função é coletar os argumentos passados por parâmetro e salvá-los em uma variável do tipo CLI OPTS, primeiramente nós fazemos uma verificação para ver se foram passados 4 argumentos como parâmetro na hora de compilar o programa. Se não foi, então é printado uma mensagem de erro falando sobre como usar o programa e quais são os parâmetros, no caso, a origem, o destino e o tempo de atualização em milissegundos. Origem e destino são pastas, são diretórios. Para o primeiro diretório, nós verificamos se ele existe. Se não existe, ele printa um erro. E se ele é realmente um diretório. E caso contrário, ele também printa um erro. A mesma verificação é feita logo aqui adiante para o diretório de destino. Então, primeiramente, nós usamos uma variável booleana para saber se o diretório existe. Se o diretório não existe e ele não for nenhum diretório, então ele printa um erro. Porém, se apenas o diretório não existe, então é criado no momento aqui o novo diretório usando a Syscall mkdir. E é printado aqui um warning dizendo que o diretório não existia, porém ele acabou de ser criado, o diretório de destino. Logo aqui mais abaixo, nós estamos salvando efetivamente cada um dos parâmetros passados na hora de executar o programa, salvos na variável OPTS do tipo CLI OPTST. E por fim, nós apenas fazemos uma verificação aqui para retirar o barra no final do diretório, para ele não printar duplicado e houver confusões. E a função retorna então a variável OPTS, que foi salvo com os parâmetros. A função auxiliar isRegularFile serve para verificar se um arquivo é regular, que não é um diretório. Sendo assim, utiliza uma chamada para a Syscall lsstat e, recebendo as informações, armazena numa estrutura, com todos aqueles campos ditos no início da apresentação e verifica a partir do campo stmode, utilizando essa macro, se ele é um arquivo regular. Já para verificação de se é um diretório, temos essa função auxiliar isDirectory, que ela faz o mesmo processo utilizando o lsstat, mas utiliza dessa vez a macro sisdir para verificar se é um diretório.
A função getModTime simplesmente também faz uma chamada à syscall lsstat, pega suas informações e retorna o valor contido no campo stmtime, que é o tempo de modificação. Temos então a função fmtTimestamp, que recebe um buffer, a gente assume que ele tenha pelo menos 120 bytes alocados, e um timestamp. A gente vai converter o timestamp em uma struct TM a partir da função localTime, que vai também converter o timestamp no tempo local do usuário. E a partir disso a gente vai produzir uma string que tem esse formato aqui, a hora, minuto e o segundo daquele timestamp, e o dia, mês e ano. Então aqui, por exemplo, temos isso daqui em ação, mostrando os timestamps desses dois arquivos que têm tempo de modificações divergentes. Então a gente mostra a hora, o minuto e o segundo e a data que eles foram modificados. A permissions é muito parecida com as funções que o Fred comentou agora há pouco, ela também se baseia no lstat, e ela retorna o stmode, que são os bits de permissão, também os bits que definem qual é o tipo daquele arquivo, do arquivo passado nesse caminho. Aqui nossa função copyFile, ela recebe uma struct opt, um nome de arquivo e um buffer. A gente assume que o buffer tenha pathmax bytes alocados. A gente tenta pegar esse valor do Linux, mas se ele não estiver definido, a gente define o nosso aqui com 4096 bytes, que é o maior tamanho que um path pode ter. Nós definimos um buffer que nós vamos utilizar durante a cópia, que ele tem 255 bytes alocados nele, aqui em cima. Depois disso, a gente vai abrir o nosso arquivo de origem. A gente vai assumir que ele existe no arquivo, no origin path aqui do opt. Então, a partir do ssnprintf, a gente monta esse path, a gente vai abrir ele com o open. Vou pegar o file descriptor dele, com a flag read-only. Depois a gente vai fazer o mesmo para o arquivo de origem. Nesse caso, a gente não assume que ele existe, a gente vai criar ele com as flags create e read-only, novamente usando o snprintf para criar esse path. Nós também pegamos aqui o stat do arquivo original, que a gente vai usar depois para modificar os bits de acesso do arquivo criado e os tempos de modificação e acesso, para que eles fiquem iguais, os dois arquivos. Esse aqui é o laço principal da cópia, a gente vai ler 255 bytes a cada interação do origin a partir da syscall read e salvar quantos bytes foram lidos nessa variável bytesRead. E depois a gente vai usar o write, a syscall write, para escrever no arquivo de origem os bytes que a gente acabou de ler. A gente faz a verificação essa verificação aqui, para ver se os bytes que foram lidos aqui, a mesma quantidade de bytes que foram lidos aqui, foram escritos. Porque senão, se a gente tiver números que divergem aqui, a gente teve algum problema de escrita. Então, isso é um erro fatal, a gente vai sair do nosso laço caso isso aconteça. Esse aqui é um caso, o read D-1, quer dizer que a gente teve um problema aqui na nossa leitura, então isso também é um erro fatal. Mas se a gente chegar aqui, então a gente assume que deu tudo certo com a nossa cópia, então a gente tem o arquivo original e um arquivo copiado na pasta de backup, só que ele só tem os bytes do arquivo original. A gente tem que agora modificar os bytes de permissão e os tempos de acesso e modificação. Então, a partir da função fchmod, a gente vai modificar os bits de permissão do arquivo sendo modificado para que seja exatamente igual ao arquivo original, com o stat que a gente tinha pego aqui em cima. E depois, com a função uTime, a gente vai modificar os tempos de acesso e de última modificação do arquivo de destino, para que ele fique exatamente igual ao arquivo original. Então, novamente, a gente vai pegar do stat o tempo de último acesso e o tempo de última modificação. E o timer vai fazer com que os dois sejam iguais. Depois disso, a gente vai só avisar o usuário que isso aconteceu, deu tudo certo, e fechar os file descriptors. Sobre a função fileExistsTs, que verifica se um diretório existe ou não, nós estamos utilizando a função access, que recebe o path, e ela retorna 0 caso esse diretório realmente exista. Então, nós estamos fazendo um comparativo booleano aqui, onde se ela retornar 0, ele vai comparar com 0, então vai ser verdade, né? Então vai retornar 1. Então realmente aquele diretório existe. Na função sameLastModifierDate, nós estamos recebendo o nome do arquivo presente em ambos os diretórios e estamos coletando aqui o tempo da última vez que ele foi modificado no diretório de origem e da última vez que ele foi modificado no diretório de destino. Então nós verificamos se esses tempos eles são iguais. Se eles forem iguais, então esse comparativo booleano vai retornar 1. Então esse for não vai entrar nesse if
porque não tem necessidade, ambos os arquivos estão atualizados. Porém, caso um dos arquivos não esteja atualizado, é necessário ocorrer o update. Então, ele vai entrar nesse if aqui, onde ele vai printar quando que o arquivo no diretório de origem foi modificado, foi a última modificação dele, e quando foi a última modificação do arquivo no diretório de destino. E por fim, vai ser retornado o comparativo booleano entre a última modificação no diretório de origem e a última modificação no diretório de destino. Vamos agora mostrar o programa em execução. Inicialmente, nós temos esse diretório aqui, que é onde onde estão os arquivos do programa, e temos esta pasta origem. Dentro dela temos dois arquivos de texto. Vou abrir aqui o primeiro, onde nós temos esse exemplo de texto. Agora eu vou abrir aqui o segundo arquivo, onde nós temos esse exemplo de texto. Agora eu vou compilar o programa e agora eu vou executá-lo. Thinker. Aí eu vou passar primeiro o diretório de origem e em seguida o diretório de destino. Porém, como não existe uma pasta chamada destino nesse diretório, ele já vai criar na primeira interação essa pasta e já vai fazer a cópia desses dois arquivos. Vamos lá? E o último parâmetro é o tempo em milissegundos. Para este exemplo, eu vou colocar um tempo de aproximadamente 4 segundos para facilitar a visualização das atualizações. Rodando. Pronto. Então, no primeiro momento, ele executou, viu que não tinha a pasta de destino, criou a pasta de destino e agora ele está mantendo as duas pastas atualizadas. Vamos ver aqui a pasta de destino. Vemos que ele criou uma cópia dos mesmos arquivos. E ele continua verificando. Se eu fizer qualquer mudança em um desses arquivos aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no arquivo 2, vou colocar mais um item. Escrevi aqui seminário 25/3, é só um exemplo. E assim que eu salvar aqui, ele já vai acusar a mudança na próxima interação. Salvei. Vamos ver aqui a próxima mudança. Olha lá. Identificou uma mudança no arquivo 2 e a data da última modificação, né, teve diferença e já atualizou lá. Vou fazer mais uma mudança aqui agora no arquivo 1. Agora aqui no arquivo 1 eu vou tirar alguma coisa. Vou tirar threads. Vou salvar. E ele vai atualizar aqui. Olha lá, arquivo 1. E agora nós podemos ver aqui que o arquivo 1 foi atualizado. E o arquivo 2 também foi atualizado. Vamos agora fazer uma outra demonstração, porém agora com um tempo menor. Vou pegar aqui o arquivo 1 da pasta de origem. Está aqui. Vou pegar agora o arquivo 1 da pasta de destino. Vou só separar aqui a guia. Pronto. Então, esse arquivo aqui é o arquivo da pasta de origem e esse arquivo aqui é o arquivo da pasta de destino. Vou abrir agora aqui o terminal e essa janela vou jogar lá para cima. Pronto. Então vamos rodar novamente o programa, só que agora com 32 milissegundos. Aqui é a pasta de origem, aqui é a pasta de destino e o tempo. Vamos lá? Pronto, está executando aqui. E agora toda alteração que eu fizer nesse arquivo de origem tem que ser refletido no arquivo de destino. Então vamos colocar aqui um outro item, vou colocar deadlock, vou colocar IPC também. Pronto, vou colocar um espaço entre eles. Assim que eu salvar aqui, ele vai detectar a mudança aqui, porém não vai aparecer instantaneamente aqui porque o Sublime só vai atualizar o arquivo no momento que a janela está em foco, né? Então somente quando ela estiver em foco
vai ser atualizado aqui. Então vou vir para cá, vou salvar e vai aparecer a mudança aqui, vai ser muito rápido. Salvei, apareceu a mudança. E agora quando eu clicar nessa janela, ela vai atualizar sozinho, porque já foi alterado o arquivo aqui e vai ser aparecendo aqui, ó, tá vendo? Apareceu. E qualquer coisa que eu fizer aqui, ó, se eu apagar o shell, salvar, já vim para cá, ele aparece aqui. Se eu escrever mais coisas, ele também sincroniza aqui. Sobre a divisão de tarefas, a discussão acerca do projeto, antes da implementação, foi feita em reuniões síncronas com todos os integrantes. Sobre a implementação, eu, Frederico, participei da implementação da main, fiz a função isRegularFile, a função isDirectory e a função getModTime. Eu, Vinícius, ajudei na construção da main, implementei a FMT timestamp, a permissions e a copyfile. Eu, Gustavo, implementei a parts APTS, a file exists e a same-last modifier date. Como autoavaliação, consideramos que trabalhamos bem em grupo, de forma síncrona e assíncrona. Aprendemos bastante sobre os sistemas de arquivo Linux e também as informações que ficam armazenadas sobre arquivos. Além disso, todos os requisitos propostos para o trabalho foram cumpridos. Então, conseguimos implementar a verificação das modificações de arquivos, as cópias e a sincronização, quando necessário. A seguir estão as referências do trabalho, que foi basicamente o manual do programador Linux, né, para fazer várias consultas a respeito das syscalls. E isso é tudo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.